Olá, começa agora mais um Mochileiro Podcast direto da sede da Diário TV, na rua Carmela Dutra. O bate-papo de hoje é sobre ciclismo, com uma pessoa que talvez você não saiba que é um atleta dessa área. Aqui comigo, Luiz Cláudio Bandeira, que você conhece aqui da Diário TV, da Tere FM, é jornalista, comunicador, radialista e também é ciclista, Band. Isso, sou ciclista. Eu acho que talvez eu seja mais ciclista do que hoje um profissional da comunicação. Eu acho que a gente tem que trabalhar, mas eu gasto mais tempo do meu dia praticando esporte do que trabalhando atualmente, né? Eu espero que isso mude. Então a gente pode dizer até que o trabalho é para poder continuar pedalando. É, para financiar o pedal, digamos assim. Bom, Band, como eu falei aqui na abertura, quem te conhece da televisão, Sim. do rádio, de muito tempo, né? Você já está, aliás, na comunicação há quanto tempo de comunicação? Rapaz, esse ano eu faço 55 anos. E eu comecei na Rádio Teresópolis aos 16. Então, estou me aproximando aí de 40 anos de comunicação. E vem de família, seu pai também era comunicador, né? Isso. Bandeira Júnior, conhecido na cidade, né? Anspiração. Através dele é que eu conheci a comunicação e entrei nesse ramo. E só para antes da gente começar a falar de ciclismo aqui, quem conhece o Band aqui da Diário TV ou da Tere FM, você tem passagem por diversas outras emissoras, como por exemplo o Rádio Tupi. Isso. Eu comecei na Rádio Teresópolis, né? A grande escola aqui da cidade. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, já trabalhei na Rádio Melodia, foi a primeira empresa de comunicação que eu trabalhei no Rio de Janeiro, Melodia. Tinha a Manchete, né, que hoje não existe mais, mas a Manchete FM era um grande sucesso, eu tive a oportunidade de trabalhar na Manchete. E, entre outras, Rádio Tupi, Catedral FM, que eu cheguei a fazer umas férias lá na Catedral, a Nativa, que trabalhava ali junto com a Tupi, né? E outras rádios de outros municípios, né? Cabo Frio eu trabalhei na Ondas FM, trabalhei no Mato Grosso, fui para Rondonópolis. Rapaz, foi longe. Fui longe, trabalhei na Rádio Amorim FM, foi uma experiência fantástica, ter morado longe, muito novo, eu aprendi bastante. Para a minha vida foi muito importante essa passagem lá pelo Mato Grosso. Para quem, logicamente, todas as experiências são válidas, o currículo é muito grande, mas para quem curte rádio, principalmente rádio AM, acredito que a Rádio Tupi tenha sido assim, o auge para você, ou estou enganado? Foi o meu grande momento, realmente, Marcelo, porque assim, a Rádio Tupi tem mais de 80 anos de existência. Então é uma emissora que já estava... A gente já ouvia muito a Rádio Tupi, ouve-se muito a Rádio Tupi, todo mundo ouve muito a Rádio Tupi, e eu via o meu pai, um grande radialista, ouvindo diariamente a Rádio Tupi e a Rádio Globo. Então aquilo já criou uma admiração pelo veículo, né? E quando eu cheguei, eu primeiro não acreditei na oportunidade, achei até que eu não passaria na seleção, e aí fui selecionado, passei na seleção, e assim, os primeiros momentos de locução foi de muito nervosismo, mas depois foi uma maravilha, foi um momento muito especial da minha vida. Eu trabalhei 8 anos na Rádio Tupi, conheci feras do rádio, tive a oportunidade de conviver com Apolinho, com Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, enfim, várias feras da comunicação, né, e que passaram por esse veículo que ainda é uma grande rádio, uma grande emissora. Ainda sobre rádio, antes da gente entrar no nosso tema principal do podcast, hoje a gente tem essa proximidade com as pessoas graças à rede social, né? Você bota a cara ali no Instagram, no Facebook, você está falando diretamente com um monte de gente, muita gente virou influencer, posta, mas antigamente o rádio AM, né, diferente do FM, que era mais frio, mais programado, o AM te permitia esse contato mais direto com a população. Isso que eu passei a gostar quando eu comecei a trabalhar na Rádio Teresópolis. Só gostava de FM, né? Escutava rock and roll, só barulho. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Teresópolis, lá em 2002, e tive essa vivência da proximidade com o ouvinte, cara, achei legal demais. É demais. A gente fala muito hoje de interatividade,
Mas o início da interatividade em veículos de comunicação, eu creio que se deu justamente nessa comunicação do AM, né? Em que o ouvinte participava muito mais, a gente sempre esteve atento às demandas dos ouvintes e aí cobrando a autoridade. Sempre isso foi uma atribuição que foi dada para o rádio AM e que realmente e aí aproximou muito mais, né, o comunicador do seu ouvinte, né? Aliás, eu costumo falar com a Anne Carracena, no que a gente está fazendo agora aqui, o podcast, nada mais é que uma versão do rádio. Não é? Do rádio AM, principalmente. Quantos programas de debate na Rádio Teresópolis a gente já não ouviu ou participou, né? Estamos aí agora com um novo rádio. Bom, então vamos falar de bicicleta, de ciclismo primeiro. Já que agora as pessoas estão descobrindo que você também é um atleta de ciclismo, eu te conheço há mais de 20 anos e desde sempre, desde que eu te conheço, você já pedalava. Sim. Antes da gente trabalhar junto, tanto na Rádio Teresópolis quanto aqui, a gente já se encontrou em algumas estradas por aí. Isso. Então, desde que eu lembro de você, está em cima de uma bike pedalando. Mas quando é que começou na sua vida essa paixão? Olha, eu vindo para cá, eu fui trazendo assim na minha memória o primeiro momento quando eu aprendi a pedalar foi aqui na rua do Diário, né? Uma bicicleta Tigrão, daquelas Monarch Tigrão, né? E, aliás, hoje vale pelo menos R$5.000 por baixo. Eu queria muito ter uma, mas hoje é um item muito raro, né? E foi onde eu consegui equilibrar a primeira vez a bicicleta e dar algumas pedaladas, né? Nem era minha bicicleta, era de amigos, né? Amigos dos meus pais, e a gente convivia e eu ia para casa deles e aí numa daquela de me empresta aí que eu vou aprender, e segurava o selim, segurava a bicicleta, me soltaram, eu consegui equilibrar e dar algumas pedaladas. Foi a primeira vez que eu pedalei, foi aqui na rua Carmela Dutra, né? E aí aquilo foi o momento do despertar da paixão pela bicicleta. Inicialmente como um brinquedo, uma brincadeira, uma diversão. E aí depois, Marcelo, eu comecei a entender o quanto que eu me sentia bem sobre duas rodas, pedalando, como que eu me divertia. Teresópolis sempre foi, hoje ainda é uma cidade tranquila comparada às outras cidades, mas não tanto quanto há 30 anos, há 40 anos atrás, né? Então, logo no início que eu comecei a pedalar, que eu ganhei a minha bicicleta, uma berlineta Caloi dobrável, que assim, os meus pais, com muito sacrifício, conseguiram comprar e me deram a bicicleta. E eu, muito criança, fiquei revoltado, porque eu não queria aquela bicicleta. Eu queria uma Extra Light, uma Caloi Extra Light daquela. Aprontar. Exatamente, eu queria o que todo mundo queria, né? Mas não deixei de pedalar na minha berlineta Caloi. E o que aconteceu? Eu comecei a descobrir a cidade de Teresópolis. Eu muito criança, a gente tinha essa possibilidade antigamente de você ir para outros bairros. Eu morava aqui no centro da cidade, na rua de João Monteiro, aqui, a rua da antiga Telefônica, né, que vem sair aqui na Carmela Dutra. Eu saía daqui, eu ia para o bairro de São Pedro, eu ia para o Alto, né, que eu estudava no Gindablock, de bicicleta. Eu ia para o Parque Nacional. Então, isso assim sempre foi uma paixão para mim, né? Com um equipamento modesto, mas eu já gostava muito de pedalar, né? Esse foi o meu início. Cara, sabe que essa história de que a bicicleta para mim é sinônimo de liberdade. Hoje representa mobilidade, representa aí mudança de estilo de vida, saúde para muita gente, mas para mim também significou liberdade. Eu morava no bairro de São Pedro, eu aprendi a andar no bairro de São Pedro ali, na laje da minha tia Lica, tia Sueli, rodando com a bicicleta lá. Aprendi, fui para a rua, mesmo assim andava só na pracinha, meu pai olhando, minha mãe olhando, a minha irmã tem idade parecida comigo. Aí, em determinado momento, arrumaram uma bicicleta emprestada, uma Caloi barra circular, eu e meus primos fomos lá no Golfo de bicicleta. Para mim, parecia que eu tinha ido ao Rio de Janeiro, cara. Pedalar do bairro de São Pedro ao Golfo, ainda levei um tombo, mas não importa, parecia que eu tinha ido ao Rio de Janeiro. Isso. E depois, já na adolescência, aí fui aumentando também as minhas distâncias. Na adolescência, quando eu comecei a trabalhar fora, meu primeiro emprego fora, a minha primeira carnezinho para pagar foi de uma bicicleta. De uma bicicleta de 18 marchas, uma loja que nem existe mais. Você deve lembrar o do Luiz, ali na ProBike. A ProBike. Na Adelfo Moreira. Esse é um parêntese que a gente tem que fazer quando se fala de bicicleta, né? Porque a ProBike
o Luiz, essa loja que você está falando, e as bicicletas que ele produzia foram uma das primeiras bicicletas mountain bike produzidas no Brasil. Até outro dia eu vi uma na rua aqui em Teresópolis, só com um adesivinho perdido ali. Eu li adesivo Pro Bike. Falei, gente, Pro Bike. Muito raro. Muito raro. E eu comprei ali, foi uma Herp ST100, que era uma bicicleta de magazine. Aí. Muito boa também. Para a época já era uma evolução. Para a época era bem bonito, o quadro era mais fino, parecia cromo, mas não era. 18 marchas. 18 marchas. E daí eu comecei. Aí eu fui parar um dia lá em Sebastiana, eu e uns colegas de trabalho. Trabalhava no Max Box, supermercado, né, como empacotador. Fui parar lá em Sebastiana escondido da minha mãe, que ela não sabia que eu ia tão longe, 16 não anos. Deixaria, sem capacete, sem nada. E eu tô lá em Sebastiana pedalando com meus colegas de trabalho lá do Max Box. E um deles tinha uma avó que morava lá, vamos na casa da minha avó. Quando eu passei em frente a uma birosca lá em Sebastiana, estavam vários tios meus, irmãos da minha mãe e primos. E descobriram. E eu passei batido, fingindo que não tinha visto eles. Eu falei, vou contar pra minha mãe. E fiquei tipo uma hora na casa da avó do meu amigo. Quando eu voltei, eles ainda estavam lá, eles, Marcelo, eu tive que falar que eu estava escondido da minha mãe, e eles, não, tudo bem, fala que você veio com a gente, quer voltar com a gente, acabei voltando com eles. Então, essa coisa da liberdade, é que hoje em dia se perdeu um pouquinho, né? Porque hoje a criançada está mais dentro de casa. O trânsito não permite. O trânsito hoje está bem confuso, então, às vezes o pai fica preocupado de colocar uma criança na pedalar na cidade hoje, então... Infelizmente, e essa correria do mundo moderno, essa coisa de celular, tablet e afins, se perde um pouco. Por isso que quando eu vejo uma molecada nova pedalando aí, vai no bairro, tá descalço, dando aquela derrapada para gastar o pneu, eu acho mó legal. Porque isso é uma época que não... Eu fui ganhando distâncias, né? Como você fez aí, que você foi para Sebastiana. Eu fui ganhando distâncias e a maior distância que a gente costumava fazer, isso ainda garoto, adolescente, era descer a serra para ir para a cachoeira. Não aconselho ninguém a fazer o que a gente fazia na época, mas as bicicletas eram muito ruins, não havia marcha. Então, para descer é uma maravilha. Voltar empurrando. Voltava, você empurrava um pouco ou segurava na carroceria de um caminhão, que hoje esses caminhões são mais potentes, mas os caminhões da época que eu fazia isso eram muito... Vinha cozinhando. Aquela coisa. Então era fácil de você pegar uma traseira de um caminhão que não ia imprimir muita velocidade e você vinha até Teresópolis depois de ter passado uma tarde inteira na cachoeira de bicicleta, né? Então, esses foram os primeiros momentos que eu fui ganhando distância, né? A gente primeiro sai de casa, vai até o bairro vizinho, daqui a pouco você vai a uns 2 bairros mais adiante, e aí aquilo já ficou pouco para você, e assim, você sabe como é. Até hoje a gente faz uma distância, amanhã você já quer fazer uma distância um pouco maior. Tô treinado, vou ver se dá. E era assim também quando criança. Agora, alguém dessa época sua de juventude aí continua no pedal até hoje? Muitos. Posso citar aqui o Marcelo Melo, que está nos Estados Unidos, é um grande amigo de infância, e a gente pedalou muito junto nessa época aí. Deixa eu ver, muitas pessoas que pedalaram, agora eu não vou conseguir recordar de todos, mas, por exemplo, que fazem parte do meu grupo hoje. O Alexei já andava de bike quando era garoto, né? O Marco Catão, que é uma referência, né? Participou de prova de BMX. Exatamente. E tudo, né? Então, nessa época, ele já era um grande ciclista. O Tomate, lembra do Tomate? Que também é da Cláudio turma Tomate, do Catão também, né? Que já eram referências para a gente. A gente via esses caras andando de BMX, de Extra Light, e a gente queria acompanhar, né? Então, são pessoas que até hoje curtem andar de bicicleta, né? Então... Não, e para muita gente, né, começa com uma brincadeira, vira um esporte, e às vezes vira estilo de vida. Estilo né? de vida. Estilo de vida, de minimalismo e tudo mais. Você usou um termo que é o que eu posso definir para mim. Hoje a bike, para mim, é um estilo de vida. Eu gostaria de utilizar mais. Por exemplo, no trabalho que eu estou hoje, infelizmente, o condomínio não permite que você deixe uma bicicleta lá. Então isso dificulta para eu ir para o trabalho de bicicleta. E eu não posso deixar minha bicicleta amarrada num poste que eu vou chegar lá só vai ter o quadro. Se tiver o quadro. Se tiver. Entendeu? Então, assim, infelizmente não há um incentivo. A própria cidade
Não faz muito tempo a gente nem tinha ciclovia, né? Agora que tem essa ciclofaixa, que nem é uma ciclovia, né? Não faz muito tempo a gente não tinha condições de andar na reta de bike. Você tinha que andar na parte onde os carros estacionam, né? Então, tem que haver um incentivo maior. Aliás, né, essa ciclofaixa aí digamos que é o mínimo que a gente... O mínimo. O mínimo que a gente tem aqui, que deveria ser ampliado, porque a cidade, infelizmente, cresceu de maneira errônea. Exatamente. E ninguém pensou nisso aí. E a gente que pedala, né, diariamente passa susto nessa ciclofaixa. Nossa. É gente caminhando no mesmo sentido da bicicleta, sem ficar pedindo licença. Por favor, posso passar na faixa de bicicleta, a pessoa sair. Poxa. É carro invadindo, é motoqueiro o tempo todo atravessando de um lado para o outro para cortar caminho. E numa dessa pode acertar um ciclista. Eu mesmo já passei mais de uma vez susto com isso. Pessoas empurrando carros com recicláveis Na faixa de bicicleta. Então, infelizmente, o trânsito da cidade é pesado, mas, falando por experiência própria, com isso tudo, eu ainda tenho preferido usar a bike do que o carro. Porque aqui eu consigo deixar a bike trancada. Então, eu até costumo usar como o meu exemplo, que eu demoro mais para chegar em casa de carro sem dúvida, do que de bicicleta. Sem dúvida. Eu moro na Barra do Imbuí. Eu faço da Barra do Imbuí ao centro de onde eu trabalho, no máximo 10 minutos. 10 minutos andando suave. Se eu apertar, eu faço em 5 minutos. De ônibus, porque eu tenho... A minha esposa tem carro, mas eu não tenho carro. Fiz a opção de não ter carro, né? Então eu ando de ônibus ou de bicicleta. De ônibus, eu levo só na reta ali, do início da reta até aqui na Djalma Monteiro, uns 15, 20 minutos, só nesse trecho. Porque e vai parando. E o semáforo tem hora que parece só dar vermelho o tempo todo. É complicado. Eu hoje moro na Vila Muqui. Então, quando eu saio daqui para virar para o lado da Muqui, eu tenho que entrar ou no Regadas, ou ali pelo Várzea Shopping, ou ir lá na frente, lá perto da Antiga Casa de Saúde, para manobrar para voltar. E é nisso que eu perco o tempo que o carro, até eu conseguir fazer a volta. E da bicicleta eu venho, já cruzou ali, entrou, mesmo tendo um morrinho para subir, eu chego em casa mais rápido. Mas, infelizmente, digamos que tem que ter um pouco de coragem para meter a cara no trânsito. Eu vejo habilidade muita gente, também. Habilidade também para você conduzir, ficar esperto, ver se vem um carro ou não, para sair. Então, eu vejo gente falando assim, até gostaria, mas eu não tenho essa coragem. Mas também realmente que não tem a prática, né? Não exercita, não mete a cara para tentar. Infelizmente, o trânsito pesado. Mas seria uma boa solução. Imagine se houvesse uma pista, um espaço adequado para o cara que mora no bairro de São Pedro. São Pedro do centro é muito perto. Poxa vida. A Tenente Luiz Meirelles, se você reservasse um pedacinho, tem calçadas grandes ali na Tenente Luiz Meirelles. Não é todo o trecho, mas tem um trecho de calçadas que são utilizadas, inclusive, para estacionar, para oficinas e tudo mais. Não... A gente tem que incentivar o empresário, mas a gente precisa incentivar também a mobilidade. A Tenente Luiz Meirelles é uma via que necessitava de uma faixa de ciclistas, né? A Manuel Lebrão também era outra que merecia uma faixa de ciclismo. A Delfim Moreira, no trecho do Vale Paraíso, também merecia uma faixazinha ali. É péssimo para se arriscar ali. Né? Porque o que ia acontecer? Eu acho que se houvesse esse tipo de incentivo, esse tipo de intervenção no urbanismo da cidade, a gente ia ganhar com mobilidade e com saúde. As pessoas, não é só você agilizar o seu transporte, é você praticar um esporte enquanto você está indo para o trabalho. E aí você fazer isso todo dia, quanto que você não ganha de saúde, né? Quanto que você não ganha no seu preparo físico e quanto que você não perde de gordura, né? De problemas de saúde. Não precisa fazer o cardio na academia, né? Já vem com o cardio pronto. Não é? Você tem que vir para o trabalho do mesmo jeito. Você tem que voltar para casa depois do trabalho. Se você fizer isso de bicicleta, que é tranquilo, né? É lógico, fazendo essas intervenções urbanas, porque hoje não está nada tranquilo. Você conseguindo fazer isso tranquilamente, você vai ter um ganho de saúde e você vai economizar, que é muito importante também, né? Agora,
Pô, aí você começou lá, garoto, foi adaptando a bicicleta a cada fase da vida e hoje a bicicleta virou seu esporte principal do fim de semana e do meio de semana. Como é que é a sua rotina de treino, né? Lembrando que a gente não está falando de treino de atleta profissional, que segue planilha, mas um treino de quem se dedica para poder manter um rendimento bom e voltar para casa sempre tranquilo. Não adianta querer fazer uma atividade de qualquer jeito, chegar em casa morto e falar, não quero mais saber disso. Então você tem uma rotina de treino, como é que funciona? Tenho. Então, Marcelo, assim, para mim, o meu objetivo é estar bem dentro do meu grupo e para mim. Então eu quero andar com os meus amigos no nível que eles estão andando e eu quero melhorar o meu condicionamento físico. Então, esse é importante. Eu acho que aí cada um tem que ver o que pretende do seu preparo. E para manter esse preparo, são 3 atividades por semana, no mínimo, que eu faço. Às vezes eu faço um pouco mais, quando tem uma folga, um tempinho, não tem nada para fazer. Ao invés de ficar no telefone, na rede social o tempo todo, eu pego a bike e vou fazer um passeiozinho. E aí são 10, 15 quilômetros, que é rapidinho. Agora, essa minha rotina que eu tenho mantido 2 vezes durante a semana, treinos que vão de 30 a 50 quilômetros, né? Aí a terça e a quinta-feira são os dias que eu escolho para fazer isso. E no sábado, aquele longão, um treino puxado com os amigos. Aí é um puxando o outro e aí é o dia que não tenho hora para chegar. Então, assim, a gente se propõe desafios maiores, entendeu? Quilometragens maiores, altimetrias maiores e, inclusive, também média de velocidade maior, porque aí um acaba puxando o outro. Então, essa é minha rotina, né? E aí, se eu conseguir, muitas vezes eu não consigo, mas se eu conseguir incluir alguma coisa, eu vou numa academia, né? 1 vez ou 2 vezes por semana, mas atualmente eu não tenho feito isso. E um passeiozinho daquele que a gente chama de regenerativo, que você pega a bicicleta para ir na padaria, aproveita, só para soltar estica as pernas. Pouquinho, isso, só para soltar as pernas, sempre naquela velocidadezinha bem baixinha. Então essa é a rotina que eu tenho imposto para mim, para eu poder me manter nesse nível que eu estou atual, que eu estou achando muito bom. E às vezes eu costumo falar lá em casa com a minha esposa, às vezes eu fico inventando, tô querendo pedalar, tô querendo ir longe, aí uma coisa que parece difícil, eu falo, cara, você só fica querendo inventar coisa difícil, porque na verdade, depois de certa idade, é meio que ladeira abaixo, né? Se a gente parar, aí fica mais difícil. Complica. Cada vez que para, é complicado para voltar. E o ciclismo, ele é ingrato nesse sentido. Eu faço 3 vezes por semana meu treino. A bicicleta está no mecânico. Hoje eu não consegui pedalar. Eu tenho certeza que no sábado eu não vou estar com o mesmo rendimento do sábado passado, porque eu perdi um dia de treino. E aí, quando você perde um dia, você perde um pouquinho. Quando você perde uma semana, você perde muito. Quando você perde um mês, você quase perde o teu condicionamento todo. É assim, vai por aí. E são alguns detalhes que às vezes quem não pedala não entende. Por exemplo, acostumar o popozão no banco. Isso aí. Quando você fica um tempinho sem pedalar, você dá uma idazinha ao soberbo, você fica com a bunda doendo vários dias. Isso aí. É uma coisa parecida, e mais incomoda, atrapalha o rendimento. Isso. Eu acompanho as suas pedaladas e você tem o hábito de pedalar sozinho. Eu não gosto muito, pedalo, mas não gosto muito de pedalar sozinho. Tem sempre um parceiro, um amigo ou um grupo comigo, né? Então, quando a gente perde essa sequência de treinos, você só percebe que você caiu de rendimento quando você anda com o seu amigo e que ele está fazendo aquela força moderada e você está morrendo para fazer o mesmo percurso que ele está fazendo, entendeu? Então, é ideal que se mantenha uma rotina de treinos até para a pessoa também não provocar nenhum tipo de lesão, né? Por exemplo, se eu fiquei 1 semana sem pedalar, é pouco até, você não perde tanto. Mas fiquei, 15 dias sem pedalar, vou montar na bicicleta e vou fazer aquilo de novo, não vai dar. Você tem que entender que você caiu ali. Assim, não dá não, de falar, cara, esse ano para mim tem sido só derrota por conta do acidente, então eu fiquei 4 meses sem fazer absolutamente nada, né? Tive uma fratura na lombar. Aí zera, né? Zerei, parece que nunca tinha visto uma bicicleta na vida. E tive alta agora em meados de julho e de lá para cá, bicho, tá difícil para eu tentar voltar. Eu nunca fui nenhum grande atleta, mas agora parece que piorou.
Parece que piorou um pouco. Mas é bem assim, é bom até que a gente está falando aqui para o seu público aqui, para as pessoas entenderem justamente isso. É um passo de cada vez. É um dia de treino depois do outro. Não adianta querer queimar etapas. Você vai treinar 10 quilômetros, vai morrer. No outro dia você faz 11. No outro você faz 12. Não vai querer fazer 10 e amanhã eu vou fazer 30. Você vai ficar... Você pode até conseguir fazer, mas isso não vai ser bom para o seu corpo, né? Não é dessa maneira, ainda mais para quem tem idades acima de 40 anos. Você sabe que é tudo mais devagar, né? O seu metabolismo é mais lento. E outra coisa que eu observei, que a gente se auto-sabota, porque Sim. Você está acostumado lá a fazer, todo fim de semana eu vou meter aí 3 dígitos, pedal de acima de 100 km. Aí você volta mal, faz 30, você chega em casa morto, você fica decepcionado. Isso. A psicológica abala, aí você fica, cara, que porcaria. Aí você fica até meio desanimado para fazer Sim. de novo, pegar ali. Pô, no outro pedal você já vai para baixo, você já está ciente de que você vai fechar o grupo, né? Será que eu vou conseguir? É complicado. Agora, Band, além do condicionamento, né, que é importante essa sua rotina de treino para manter seu condicionamento em dia. No seu caso específico, eu percebi o seguinte: você ficou um tempo sem pedalar, eu acho que foi até na época que você estava na Tupi, né, que você estava trabalhando fora da cidade. Rio de Janeiro, direto. Aí tinha que vir para cá e voltar. A bicicleta ficou mais encostada do que eu andei. Aí você deu uma engordada. Foi. Eu lembro que até quando você trabalhou com a gente, uma época que você estava meio gordinha, a camisa estava apertada, o uniforme. Mas depois que você retomou o seu hábito de treino, 2 vezes a semana e mais o fim de semana, você emagreceu assustadoramente. 10 quilos, Marcelo. Eu perdi 10 quilos em pouco mais de um mês. Vamos botar aí 2 meses. Foram 1 mês e 20 dias. Eu perdi 10 quilos nesse ritmo de rotina de treino, né? Fechei um pouquinho a boca, mas nada absurdo. Eu adoro doce, por exemplo. Depois do almoço, eu sempre procuro um docinho. Eu não deixei de comer o meu doce. Não deixo de tomar um refrigerante. Lógico que eu não me entupo de refrigerante. Eu gosto de uma pizza. No finalzinho de semana, a gente come 2, 3 fatias de pizza. Não deixei de fazer essas coisas. Mas atividade de ciclismo intensa, né? Se desafiando, como eu disse, né? Você não vai ficar andando confortavelmente o tempo todo, não. Você está ali, é doído. E aí vai dando resultado um dia após o outro do seu treino. A sequência de treinos aí, você vai para a balança, você vê que você acabou de pedalar, você saiu com, sei lá, você tem 90 quilos. Você saiu para pedalar com 90 quilos, chega em casa e vai para a balança para você ver quanto você perde. São 2, 3 quilos que você perdeu ali, sem fazer muito esforço, num pedal. Lógico que, evidentemente, depois você vai se alimentar, vai ganhar aquilo tudo de novo. Mas você se alimentando direito e mantendo a rotina de treino, você consegue perder bastante. Band, para quem é 40 a mais aí como a gente, como fazer para começar ou para retomar? De repente o cara pedalou lá na juventude, ficou um tempo fora, até posso me citar como exemplo também, eu pedalei na juventude, depois descobri o montanhismo, abandonei a bike e voltei com 30 e poucos, assim que eu voltei a pedalar. Então quem já está aí no 40 a mais, no 50 a mais, dá para começar nesse esporte ainda? Que dica você daria para quem quer pedalar aí? Eu aconselho a todo mundo, compre uma bicicleta. Compre uma bicicleta. Se você está afim, se você gosta, né, se você acha que você tem aptidão para o esporte, compre uma bicicleta, ou pega uma bicicleta emprestada primeiro, dá uma voltinha. E compra uma bicicletazinha de entrada, porque não adianta você também querer logo ir fazer parte de um grupo de pedal, comprar uma bicicleta, um equipamento muito caro, muito desenvolvido, que você não sabe se você vai seguir por esse caminho, né? Se o esporte vai te atrair tanto como atraiu a gente, né? Então, assim, o conselho primeiro é isso. Pega uma bicicleta, vai dar uma voltinha. Teresópolis tem lugares maravilhosos para você dar uma voltinha, né? Depois daquela voltinha, se você sentir que você vai seguir em frente, faça novamente a mesma volta, mas imprima uma velocidade maior. E aí você gostou? Foi legal? E aí, assim, gradativamente, aumenta um pouquinho de quilometragem, vai fazer um outro caminho um pouquinho maior, e aí, sim, gradativamente, com muito cuidado. Como você disse, a gente tem mais de 40 anos, eu tenho mais de 50 anos, então é assim, é necessário entender que o coração
é uma máquina e você tem que estar bem para poder fazer grandes esforços, né? Pegar uma ladeira, em Teresópolis o que tem é ladeira para subir, né? Então, assim, não vá demais, né? Você tem que entender o seu corpo. Acho que cada um, eu pelo menos sou bem assim, sabe, Marcelo? Eu me entendo. Às vezes no pedal eu estou sentindo que deu uma zerada aqui no sal, por exemplo, aí dá aquela mareada. Então precisa parar, comer uma barrinha de cereal, tomar um gelzinho para dar aquela recobrada e você retomar. Assim também para quem está começando. Se você sentiu que não está legal, para, bebe uma água, senta, relaxa um pouquinho, volta para casa. Não fica se propondo desafios que você possa comprometer a tua saúde. Eu acho que essa é a principal dica, né? E não desista. Um dia, às vezes, não vai ser tão bom quanto o outro. Mas se você persistir, ele vai melhorando gradativamente. Essa questão de um dia depois do outro, eu acho que isso serve até para quem já pedala, né? Às vezes você sai de casa assim, não, com vontade. Não, hoje eu vou fazer aí 100 km, mas você não tá naquele dia que você vai... Exatamente. Ou a semana foi cansativa, né? Se foi uma semana de trabalho puxada, aconteceu alguma coisa... O próprio corpo, né, Marcelo? O corpo, às vezes, tem assim, arma umas coisas que a gente não entende, né? A química nossa, às vezes, não tá apurada, digamos assim, né? Não tá batendo, você tá com pouco sal no organismo, tem açúcar demais, ou não comeu carboidrato no dia anterior. Então, isso tudo pode prejudicar no teu rendimento no dia do pedal, né? Então, é sempre para frente. Agora, você falou até já um pouquinho de bike, mas acho importante a gente destacar, né? Para a pessoa que vai começa aí com uma bike de entrada e vai melhorando. Você recentemente deu um grande upgrade aí no seu equipamento. Eu lembro que você andou sempre sua vida toda de hardtail. Isso. E agora você está de full suspension, carbono. Como é que foi fazer esse investimento? Como é que é esse tipo de bike? Realmente, para quem curte, vale investir? Qual a diferença de uma bike mais moderna, com suspensão no quadro, suspensão na frente? Eu sempre ouvi as pessoas falarem assim, não é... Como é que é? Não é a flecha, é o arco. Não é isso que fala? Ou é o contrário, não é o arco, é a flecha? Então é assim, não é a bicicleta que vai fazer você andar mais, é o ciclista. Beleza. Tem uma certa razão em entender dessa maneira, mas não é bem assim. Até porque tem gente que é fora da curva, né? Exatamente. Você pega um cara que é fora da curva, pode dar uma barra forte para ele. Pode dar uma barra forte que ele vai destruir. Exatamente. Mas isso é para, sei lá, exatamente. Mas na média, quando você avança no equipamento, seja até um componente da tua bicicleta ou a própria bicicleta, você tem ganhos. Sem dúvida você tem ganhos. Entendeu? Então, assim, eu hoje consegui adquirir uma bicicleta full suspension, de carbono, booster, suspensão 110 milímetros, 34. Então, enfim, é uma bike que atende perfeitamente. Eu não preciso evoluir mais em nada. Lógico que você acaba fazendo um upzinho, né? Faz um upzinho aqui, outro ali, mas a bike, casei com ela, né? Mas as outras bikes anteriores que eu tive, eu também fui fazendo isso. Fui adquirindo componentes, às vezes uma roda um pouquinho mais leve, um guidão que me dá uma posição melhor, um freio que tem uma frenagem melhor, mais confortável, né? Mais eficiente. Lógico que tudo isso apresenta um ganho, tem um ganho. Só que esse up que eu fiz, sair de uma hardtail, uma bicicleta de alumínio, para uma full suspension, uma bicicleta de carbono, com tudo isso que eu te falei, foi um ganho, Marcelo, que eu estava falando para o mecânico lá que mexe na bicicleta, que eu acho que o meu pedal cresceu cerca de 30% por conta do equipamento diferente, que é muito diferente do que eu tinha antes. Então, leveza, conforto, a bike responde tudo, entendeu? Modernidade, ela tem um ângulo de ataque melhor para você descer, então você fica mais seguro em cima da bike. Você tem um canote retrátil hoje, que é uma coisa fantástica. Eu era cético quanto a isso, mas depois de usar, eu não sei se eu consigo pedalar mais sem o canote retrátil. Então, só para quem não é do meio aqui, não entende, o canote retrátil você vai descer
você abaixa o canote, você fica num ângulo melhor, para mais seguro. Melhor, você fica sentado ereto, entendeu? O teu ponto ali de equilíbrio é muito, muito mais confortável e seguro. E aciona num botãozinho? Como é que funciona? Aciona no botão, com o seu peso ele desce. Aí você aciona novamente, sai do banco, ele sobe. Para uma regulagem já pré-determinada, né? Para uma altura. Ele tem o fim, né? E o início. Mas esse canote específico que eu tenho, se eu parar, onde eu soltar, ele fica. Tem canotes que não, ou só no nível alto ou só no nível baixo. Esse meu não, onde eu parar, se eu estiver sentado, eu apertei o botão, deu uma aliviada no peso assim, na metade e parar, ele vai ficar na metade. Então muitas vezes é importante para isso. Às vezes não é uma descidona, mas é um lugar que uma altura média me deixa mais confortável para poder pedalar. Foi uma evolução fantástica isso aí. Realmente, mas como a gente falou, pessoal, você tem que ir melhorando aos poucos. Uma bike dessa aí, acredito que custa mais de 20 mil reais. Muito mais que 20. Então, você pegar aí, vender meu carro para comprar uma bike dessa aí. Isso. Não é bem assim. Ou, por exemplo, hoje em dia a gente tem a ESPN, que transmite grandes provas aí, tanto de mountain bike ou de road bike, as grandes provas, as grandes voltas do mundo, Tour de France, a Volta da Espanha, o Giro de Itália, entre outras clássicas, e a pessoa vê aquelas road bikes, a bike de estrada, que são caríssimas também. Pegar Colnago e outras marcas ali são preços absurdos. Isso. Não, vou comprar uma ali igual a do Tadej Pogacar para eu andar. Muitas pessoas têm condições, né? Mas mesmo acredito para quem tenha, você vai meter ali um dinheiro que depois não recupera na venda, porque infelizmente depois que sai da loja ela desvaloriza. Não vale a pena. E você não sabe se vai curtir aquilo ali, então vai aumentando, vai vendo ali. E realmente, essa questão de melhorar o equipamento, eu não tenho nada demais, minha bike é de alumínio. É uma 29 de alumínio, mas que eu vim melhorando ela ao longo do tempo, dentro do limite que dá para fazer com ela. E quando eu olho para minha bike, quando eu comprei ela lá em 2017, e olho para ela hoje e o conforto que ela me dá, eu falo, cara, mudou absurdamente. Conforto e segurança, né, Marcelo? Recentemente eu botei, por exemplo, o cubo rolamentado, não tinha. Outra a bike coisa. Hoje, só aquele barulhinho e ela indo embora, soltando. E uma outra coisa que é legal, até para quem quiser fazer uma atualização de peças simples, que parece que não faz diferença, mas faz uma diferença absurda, é pneu. Pneu, sim. Rapaz. Eu botei o tubeless, que é o pneu sem câmera, né? E o tubeless realmente é uma outra evolução que é assim, fantástica, né? Agora o último pedal que eu fiz furou o pneu. Eu estava lá próxima à Pedra da Tartaruga lá, né? Já descendo, né? Ali para o Salaco. E deu um talho. E o furo, aquele líquido, ele foi espirrando e me molhou a roupa toda, molhou a bike toda, aquela cola, é uma cola. E eu continuei, selou e eu fui embora. Parei só um pouquinho, dei uma enchida para não ficar muito murcho e fui embora. Realmente assim, fora a evolução que é no sentido de leveza, né? Você tem 2 câmeras de ar a menos, é um peso que você tira, né? E a bicicleta parece que ela tem uma leitura de solo diferente quando não tem a câmara de ar, né? Então, assim, é uma evolução sensacional. E é uma coisa que eu aprendi, o pneu, quando você, vou comprar um pneu baratinho de R$50, que é a mesma medida, cara, dá muita diferença, muita diferença. A borracha, né? A qualidade da borracha, né? Do formato do pneu, o grip do pneu. Isso aí. E eu estava usando um pneu na minha bike antes, que ele era 2.2, bem largo, só que ele era meio arredondado, e tinha um espaçamento das travas grandes. Perigoso. A gente tem muita rua com paralelepípedo aqui, então essa borracha mais grossa, com essas bordas arredondadas, podem causar acidente. A bike parecia que estava colando no tempo todo, assim, não andava, não rendia. Era confortável para fazer uma curva na terra, escorregar menos, mas de modo geral no paralelo, no asfalto, a bike parecia que estava presa ao solo. Então. E agora eu troquei de pneu, botei um 2.2, mas de outra marca, que tem um grip mais legal, um desenho, cara, a bicicleta virou outra bicicleta, ficou uma delícia de andar. É um detalhe, né? Muitas vezes você não se atenta a isso, é um detalhe de um pneu, vai fazer o teu rendimento melhorar sensivelmente. Você está falando isso aí para uma volta pequena. Você imagina quando você faz aí 3 dígitos de pedal, quanto que você não
não ganha, né, com isso, né? Com equipamento que às vezes vai ficar te Adequado. arrastando adequado, melhora bem. Mande, para pedalar aí, a gente falou, você já comentou aí de Teresópolis, dessas muitas possibilidades. A gente tem aí no interior, né, muita coisa legal. Você costuma rodar por onde aí, segundo, terceiro distrito? Tem. Eu vou muito... A gente vai muito ali para Sebastiana, Imbiú, Sebastiana. É um trecho, para naquela padaria ali do Imbiú, né? Do Moisés, do ali, Moisés, pais e filhos ali. grande, gente boa demais, já recebe todo mundo ali, todo ciclista para ali. Então a gente vai para ali, vai para Sebastiana, Campo Limpo, Pessegueiros, são locais que eu costumo, né, que eu tenho mais, vou mais vezes, né? Canoas também, porque a gente acaba indo do Meudon para Canoas ali, ou o contrário, vai de Canoas para o Meudon, né? Pelo parque, perdão. Ali entrando pelo Parque dos Três Picos. E aquele também lá que tem aquela represa... Varginha também. A gente chama Varginha... Quando a gente vai para Varginha, a gente chama de Três Picos. Não tem nada a ver com a referência do Parque Estadual dos Três Picos. Porque quando a gente vai para Varginha, a gente vai na Casa Velha, a gente vai no Sayonara e a gente vai em Varginha. Porque senão fica muito curto, né? Você ir só em um deles. Aí a gente vai em um trecho, volta, vai no outro trecho, volta, vai no outro trecho, volta. E aí a gente já fez assim um pedalzão já. E você falou lá de Sebastiana e Imbiú, é legal dessas estradas que dá para conectar segundo a terceiro distrito. Isso. Você entra no segundo, sai no terceiro ou vice-versa. E tem vários trechos que você pode modificar. Você pode entrar ali no Marcos Palmeira, né? Você pode voltar para Pessegueiros, você pode ir para Campo Limpo, como eu disse. Você pode ir para... Bom, não é Vieira ali, é Vieira? Quando a gente pega... Não, onde tem a cachoeira? Campanha. A gente pode pegar a estrada para ir para Campanha. Muitas vezes a gente vai lá para a Cachoeira dos Frades, aí pega essa estrada para Campanha, atravessa, vai para os Frades. Então, assim, Teresópolis é sensacional. Recentemente eu fui lá nos bicos. Nos dois bicos que eu não conhecia. Achei a coisa mais linda do mundo. Infelizmente tem muita porteira para a gente ultrapassar, né? Então toda hora você tem que pegar a bicicleta, subir, passar a porteira e segue. E os proprietários ali acho que já estão meio ressabiados do pessoal pular a porteira, né? Porque na verdade o Dois Bicos aqui no interior, né, ali nos Frades, ele popularizou assustadoramente, né, com essa modinha de Instagram, que é um local bonito, são duas montanhas de formato diferente, parece que está uma olhando para a outra, até se compara com o Frade e a Freira do Espírito Santo, o formato delas. E para a internet, né, para o Instagram, um lugar bonitão, começou a ficar com um número de visitantes fim de semana assustador. Infelizmente, muita gente deixa a porteira aberta, aí o gado foge. E isso realmente vem estimulando a visitação em algumas localidades no interior. E tem o proprietário ali, né? Tem alguém que é dono daquela área, né? Ali não faz parte... Tem a montanha, mas para chegar lá você tem que passar dentro de uma fazenda. Dentro de uma fazenda, né? Agora, e esses pedais aí do interior, né, segundo e terceiro distrito, são aqueles pedais de fim de semana, os longões, que você demanda mais tempo, uma distância, altimetria e tudo mais. Zona urbana de Teresópolis também tem. Acredito que esses pedais que você faz meio de semana aí, né, esse básico aí para... De 20, 30 quilômetros, exatamente. A gente faz esse... geralmente Parque do Imbuí, a gente vai muito no Parque do Imbuí, né? Às vezes a gente vai também, faz Posse, Arrieiro, volta pelo Holiday, que é outro trecho também que não é muito comprido, né? Um urbanão que é muito bom e a gente costuma fazer à noite é você pegar Quebra-Frascos, ir até o Jardim Serrano e aí sobe para o alto, faz Granja Guarani e aí você decide se vem pela reta ou se você continua pelos bairros e chega no centro da cidade novamente, né? Esse é muito legal de fazer e eu prefiro fazer à noite. E para quem já entra na parte mais técnica, né? Tem o Vale da Lua também, né? Que tem o Bike Park. O Vale da Lua é um parque de diversões, né? Ali tem vários trechos. Eu sou vizinho do Vale da Lua, então eu nem falei Vale da Lua porque ali é a minha casa. É o quintal de casa. É o quintal de casa. Eu estou sem bicicleta, eu vou a pé. Eu vou passear no Vale da Lua. Aí eu vou, paro na água, bebo uma aguinha. Tem um jardim lá não vou recordar o nome dele. Do pessoal da corrida, né, que está montando acho lá. Que é o Francisco. O Francisco é quem está fazendo cuida, a manutenção, né? Lá. O jardim do Francisco, então, já tem uma barra ali, uma barra paralela, uma barra, então você já faz um exercíciozinho ali. E aí eu volto para casa já com a endorfina lá em cima, né? Já bem
bem feliz. E uma que eu costumo recomendar para quem está começando, que é o clássico do clássico do clássico, é o Soberba, né? Sai da várzea, sim. o cara está começando a pedalar, Sim. quer ir num local bonito, Isso. vai lá ver a serra de uma maneira diferente, aí tem que encarar o trânsito, tem que encarar a ciclofaixa, mas é um clássico urbano também, né? Isso. Você está com um visitante aqui em Teresópolis que quer fazer um passeio com você, leva primeiro lá no Soberba. E se ele tiver condições de andar um pouquinho mais, vá pela Rio Bahia e para lá no parque, na sede Vale da Revolta do Parque, que também é outro lugar maravilhoso. Lá, inclusive o Vale da Revolta Três Picos, para quem tem criança aprendendo a andar de bicicleta, eu acho ela muito legal porque estão quase 2 quilômetros até o final da estrada, tudo praticamente plano. Calçado, a maior parte, só tem um trechinho pequenininho que ainda está no cascalho, que tem uma aguinha passando lá, mas calçado dá para criança, não tem carro passando, né? Então é uma estradinha muito legal. Recomendo sempre, falo ao pessoal aqui do trabalho, tem criança pequena que quer andar de bicicleta, leva lá no Vale da Revolta Três Picos, porque vale a pena o caminho. Vale a Band, você também comentou por alto aí, mas vamos falar um pouquinho mais do seu estilo de pedal, que é o estilo de pedal em grupo. Eu sou solo, sou um bicho solo, que tem outra vibe, outro estilo, mas você, desde sempre que eu lembro, pedala em grupo, e hoje você faz parte de um grupo que é o Esquadra, né? Isso. É uma grande família, sabe, o Marcelo. Eu costumo dizer que eu passo mais tempo com os meus amigos do que com alguns membros da minha família. Meus irmãos, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão que moram no Rio de Janeiro, a outra mora no Espírito Santo. Então eu os vejo muito pouco. Agora, o pessoal do pedal eu vejo toda semana, 3 vezes por semana. Então, assim, esse grupo, o meu grupo é a Esquadra, mas não quer dizer que a gente exclui as outras pessoas, não. A gente tem um grupo para a gente formar os nossos pedais, para a gente se comunicar, marcar os pedais, né? E aí aquele lance que eu já falei, um acaba desafiando o outro, apoiando o outro. Então, assim, rende mais o pedal quando eu me sinto assim, né? O meu pedal rende mais quando eu estou em grupo. Então, assim, o meu grupo é a Esquadra, mas tem a turma do pedal, que são pessoas maravilhosas e a gente anda junto também de vez em quando. O pessoal do Bike Night também. As meninas chegaram... O pedal Mulher de Pedra, tem outros aí. Pedal com as minas, e tem vários pedais. Tem o pessoal pedal cansado. Então, assim, tem vários grupos. Eu acho isso muito legal, porque o grupo é isso que eu estou falando, sabe, Marcelo? Te incentiva. Às vezes você acorda desanimadão, mas aí você vê lá no WhatsApp lá o cara, vamos gente, vamos que... E aí vai ficar cansado. Aí você acaba, não vou deixar o cara na mão, né? Eu marquei com ele de ir, eu vou. E essa questão, às vezes, de se apoiar, né? Você pega um dia que você não tá bem, mas o cara tá lá e vamos lá e de reboque, tem aquela brincadeira, aquela zoeira lá de sempre, né? Que eu acredito que é uma das coisas legais da vida, né? Você manter essas conexões, né? Sim, isso é muito importante. É muito importante. Tem o apoio psicológico, o apoio esportivo e o apoio até técnico, né? Deu uma falha mecânica, quando você está sozinho, é mais difícil de você conseguir consertar ou conseguir um resgate, alguma coisa. Quando você está com alguém, além de ser recomendável, inclusive, né? Às vezes você está, por exemplo, a gente faz pedal noturno. Então, a gente vai descer o Jacarandá lá para sair lá em Canoas, lá, né? Se você estiver sozinho, eu tenho um amigo que anda sozinho no turno, se ele cair, quem é que vai saber que ele caiu ali? Então, você está com alguém, você tem um apoio. E, às vezes, você cai, bate com a cabeça, pode desmaiar. Já aconteceu, amigo nosso. Perdeu os sentidos alguns segundos assim. E a gente estava ali com ele, apoiando, já chamando um resgate. Mas e se ele está sozinho? Né, até recobrar os sentidos, até ele se sentir bem, ou não recobra, leva um tempão desmaiado. Então, assim, o grupo é importante por vários motivos, né? E um deles é pela segurança. Essa questão, eu, apesar de não fazer parte de nenhum grupo hoje, acompanho todo mundo aí pelas redes sociais, e pelas publicações e tudo mais, a gente percebe que são realmente grandes famílias, né? E agora a gente teve... uma situação recente, né? Infelizmente perdemos o Robson Carvalho, vítima de um acidente de trânsito de moto. Mas no sepultamento do Robson, um grande número de ciclistas de todos os grupos da cidade. Isso. Pelo que eu lembro, o Robson participava do Turma do Pedal, né? Turma do Pedal, mas você viu lá acompanhando o cortejo do Robson, vários grupos da cidade aí prestando essa última homenagem a ele, que mostra essa comunidade ciclista, né?
Lamentável a morte do Robson, uma pessoa querida demais, e foi uma homenagem emocionante. Todo mundo se mobilizou, né, para prestar essa última homenagem, porque ele merecia, um grande atleta, representou bem a cidade. Se eu não me engano, foi o único vencedor de uma etapa da Copa Internacional de Ciclismo Mountain Bike, aqui de Teresópolis. O único representante da cidade que ganhou uma etapa da Copa Internacional, né, que é realizada em Araxá. E fora as outras conquistas, né, que ele teve, e uma pessoa fantástica, muito legal, incentivadora. E eu me orgulho em dizer que, por conta de uma viagem que a gente fez para realizar uma participação no Iron Bike, não me recordo se foi em 99 ou 2001, mas foi uma dessas duas participações que eu tive no Iron Bike. O Robson foi para ser o apoio, para ser o motorista do carro que a gente ia precisar de apoio. E naquele momento ele chegou no Iron Bike, achou a coisa mais linda, ele ficou fascinado com todo aquele movimento, aquela coisa em volta do mountain bike, do ciclismo. E quando ele voltou para Teresópolis, ele já voltou determinado que ele ia pedalar, ia fazer aquilo. Ele não pedalava até então? Não pedalava, jogava bola, sempre jogou muito futebol, né? E aí ele decidiu, então, que a partir dali ele ia pedalar. Eu me orgulho em dizer isso. Nesse momento era eu, Cláudio Branco, não o Rato, o outro Cláudio Branco, né, que já participou bastante de provas de ciclismo, e o Marcelo Melo, que é esse meu amigo que está nos Estados Unidos. Nós fomos para o Iron Bike, no carro do Marcelo, e o Robson foi com a gente para ser o nosso apoio ali. E aí ele se descobriu o grande ciclista que ele foi, né? Grandes conexões. Você falou do Iron Biker, agora na edição 2024 você voltou com o Alexei, né? Isso. Voltei com um grupo. Tava eu, Alexei, o Bruno, que a gente chama de Bruno Sacolé, o Juninho, né? O Guilherme. Infelizmente o Guilherme tinha quebrado o pé semanas antes, não pôde participar da prova, mas foi para estar lá com a gente. E o Fábio, que não faz parte do nosso grupo, mas foi com a gente, esteve com a gente lá para fazer parte desse Iron Bike desse ano, que foi sensacional. E como é que foi voltar? Você já tinha participado lá atrás. Isso. Agora 20 anos mais velho, mas diria que 20 anos mais determinado. Como é que foi participar de uma prova duríssima? Com o Iron Bike são 2 dias de prova, 2 dias com distância longa, altimetria idem. Isso. Marcelo, assim, a minha proposta era voltar a competir no Iron Bike. Eu não sou atleta de competição. Eu sempre fui atleta amador. Eu participo de eventos aqui em Teresópolis para incentivar o esporte. Qualquer evento que tiver, corrida, passeio, pode me chamar que eu vou, que eu gosto de incentivar o esporte aqui da nossa cidade. Mas o Iron Bike é uma prova que eu fui a primeira vez em 1998 e fiquei assim, admirado, né? Fiquei maluco, a verdade foi. Porque aí eu vi toda uma comunidade, várias pessoas de vários estados, aquela mobilização que quando eu fui a primeira vez, era de Ouro Preto a Belo Horizonte. Então eu nem tinha ido a Minas Gerais, assim, né? Eu tinha ido para Teoflotone, mas não tinha ido assim para Ouro Preto, para Belo Horizonte. Então tudo foi uma novidade sensacional, né? E a prova foi legal, eu curti bastante. E aí no ano seguinte eu fui novamente, em 1999. E aí teve um gap, em 2000 eu não fui, e 2001 eu fui porque eram os 10 anos do Iron Bike. E aí eu fui também os 10 anos do Iron Bike. Então eu tive essas 3 participações, ganhei a medalhinha finish, né, que você só ganha se você completar a prova. Então eu não tenho mais, porque infelizmente eu fui furtado dessas medalhas, né? Eu tinha uma casa no Bom Retiro que caiu uma barreira, a casa ficou interditada e as nossas coisas ficaram lá. E no período que ela ficou interditada, eu tive minhas coisas furtadas, entre elas as medalhas do Iron Bike, as 3 medalhas que eu ganhei inicialmente. Mas o que eu ganhei mesmo do Iron Bike está aqui dentro, isso aqui ninguém pega de mim. Ninguém tira. Ninguém tira, né? E aí a proposta para mim era ir nos 30 anos do Iron Bike, que foi ano passado. Então eu meio que me preparei para ir ano passado e não consegui ir.
Eu tive alguns contratempos financeiros e, enfim, alguns contratempos. Porque é uma prova que é 700 e tantos reais a inscrição, não é uma prova barata. A inscrição não é barata. Tem um deslocamento. Você vai daqui para Mariana, é longe. Tem então, que dormir lá. Tem que dormir, é combustível, é pedágio, é hospedagem, alimentação, a inscrição, é o equipamento que tem que estar em dia, são outros equipamentos fora a bicicleta. Você tem que estar uma mochila de hidratação, você tem que estar com a sapatilha em dia, o capacete tem que estar legal, luva, bretelle, camisa. Então, assim, você acaba tendo um gasto grande para você chegar lá e só competir, não ter problemas lá, né? Assim, a minha proposta inicial eu queria ficar entre os 10 primeiros, porque no ano anterior, em 2023, o Alexei participou e ele ficou muito bem colocado. Ele ficou, se não me engano, em 7º ou 5º lugar. Então aí eu botei assim, cara, se eu conseguir ficar entre os 10, para mim é pódio. Para mim é como se eu ganhasse o primeiro lugar. Só que, infelizmente, nesse ano, um mês antes, exatamente um mês antes do Iron Bike, da largada do Iron Bike, eu tive que operar o rim para tirar uma pedra, um cálculo renal. Umas crises que eu já tinha tido antes, e aí o cálculo ficou estacionado entre o rim e a bexiga, no ureter, e aí não teve jeito, eu tive que ser submetido a uma cirurgia. A cirurgia foi ótima, foi tudo certo, só que eu fiquei com um catéter que levou mais de 20 dias para ser retirado. E aí, nesse período, desses 20 dias com catéter, eu não conseguia treinar. Eu conseguia treinar 30 quilômetros, 20 quilômetros, mas quando eu passava um pouquinho, que eu fiz 40, 45 quilômetros, machucava por dentro. E aí, na hora de urinar, saía sangue junto. Então, aí eu fiquei temeroso. O médico não proibiu. Ele falou, não, eu fui ao médico antes, né? Perguntei se poderia. Ele falou, não, você pode. Pode ser que saia um pouco de sangue, mas você pode ir, fica tranquilo que isso não vai causar nada. Mas quando você vê sangue saindo de você, você fica com medo. Melhor dar uma... Não é? Então, assim, aí os meus treinos foram... Eu tive, assim, infelizmente, nas semanas anteriores ao Iron Bike, eu não treinei. Eu fiquei com aquele treino de antes da cirurgia, né? Um mês antes. E aí, quando eu tirei o catéter na terça-feira e viajei para Minas Gerais na sexta-feira. Então, eu não tive treino. Infelizmente, quando se trata de prova, então, o ritmo é intenso o tempo prova todo. De maratona, né? E havia uma expectativa, porque houveram queimadas em Mariana, na região de Minas Gerais, de reduzir, inclusive, o percurso por conta do clima que não estava bom, muito quente, muito calor, aquela fase que a gente teve, setembro ali, né? Aqueles períodos de calorão aí, né? Em todo o Brasil, que o Brasil ficou com uma massa de ar quente sobre todo o país, e os organizadores então decidiram reduzir o percurso enfim, aí reduziu o percurso, ficou um pouquinho mais confortável para mim. Mas quando eu cheguei lá na prova, eu cheguei com medo. Falei, gente, eu não treinei o suficiente, vou fazer uma prova de maratona, então eu vou no sapatinho. Só que, Marcelo, eu vou te falar, na hora que eu larguei, eu estava bem, não tinha mais o catéter, não tinha problema nenhum, eu estava andando bem, eu consegui chegar no primeiro dia em 24º de 40 e tantos participantes, né? Então, cheguei, metade ficou para trás, deixei metade dos meus oponentes da minha categoria para trás. E no segundo dia, mas quando eu terminei a prova do primeiro dia, eu achei que eu terminei bem, eu falei assim, caramba, terminou? Mas eu, ainda tenho condições aqui, se tivesse mais 10 quilômetros, eu andaria mais 10 quilômetros aqui, entendeu? E aí, para o segundo dia, eu já fui com sangue nos olhos, né? Falei, não, agora eu vou com tudo. Vou diminuir esse número aí. Mas eu acho que todo mundo teve o mesmo ímpeto, né? E aí eu consegui ganhar uma posição apenas, eu cheguei em 23º lugar, né? Entre 40 e tantos que terminaram a prova, mas dado as circunstâncias, né? E além das suas condições, a prova em si é uma prova exigente, né? Exigente demais. Exigente demais. Finalizar a prova já é uma grande conquista. É uma grande conquista. Por isso que todo mundo que finaliza ganha medalha. Porque nem todo mundo consegue, do primeiro dia, ir para o segundo dia. Muita gente faz só o primeiro dia.
já não consegue largar no segundo. Problemas físicos, problemas mecânicos, ou simplesmente não consegue, né? Então, eu acho que o meu resultado foi ótimo. E agora eu estou projetando, se Deus quiser, 2025, largar no Iron Bike novamente. Estou projetando isso aí, não sei se eu vou conseguir. E dessa vez mais condicionado para então conseguir o que eu queria, que é chegar entre os 10 primeiros da minha categoria. E além dessa nova incursão lá no Iron Bike ano que vem, sonha alguma outra prova aí, tipo o Brasil Ride, que é uma provaça assim do Brasil? Você tem algum objetivo desse aí para o futuro? Tenho acompanhado, tenho ficado com a minha cabeça o tempo todo pensando. Eu tenho vontade de ir para o Brasil Ride. Mas aí é um projeto muito grande, financeiro, de logística e de preparo. Dias de prova? 6, 7? São 7 dias de prova. Você começa no domingo, só termina no outro domingo. Então, é complicado. E tem que ir para a Bahia, tem que ir pra Bahia. São uns 10 dias de férias que você tem que tirar para isso. Isso, exatamente. Né? Fora todo o investimento que você tem que fazer, você tem que ter quase que digamos assim, equipamentos sobressalentes, quase que todos os componentes você tem que ter sobressalente da tua bicicleta para levar para lá. Então eu preciso levar um câmbio, preciso levar uma corrente, preciso levar freio, pastilhas, pneu, fora a bicicleta revisada, né? Você imagina que 6 dias, 7 dias de prova, você tem que ter roupa para usar os 7 dias de prova, né? Então, assim, é complicado, é toda uma logística, mas eu tenho vontade. Eu prometo. A gente está com um amigo nosso do nosso grupo, que é o Henrique Bambam, que está participando do Iron Bike, além do pessoal do Café na Trilha também, que está participando do Iron Bike. Então, eu tenho do Iron Bike, do Brasil Ride. Então, eu tenho acompanhado a trajetória deles, né, o desempenho deles, e isso vai dando, né, a gente que já participa, já estou participando do Iron Bike, participei agora do Iron Bike, vendo o Brasil Ride, eu falei assim, cara, eu tenho condições. Eu acho que se eu treinar, eu consigo fazer uma semana de prova. Ontem, hoje é quinta-feira, ontem foi quarta-feira, foi a prova rainha. 101 quilômetros com 2.700 de altimetria. Nossa. 2 subidas assim que os grandes atletas de elite saíram da bicicleta para empurrar. Então, assim, é desafiador demais. Mas aí a gente fica com aquela vontade de se impor esse desafio. E o legal porque o homem é movido a objetivos, né? Então tá aí, isso até te estimula a ficar treinando. Bom, gente, a gente está quase fechando aqui, mas tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Sua bicicleta mudou sua vida, te move até hoje, te inspira? E dentro de casa, alguém seguiu? E você tem 2 filhas, tem a esposa que também já pedalou, não sei se a Simone está pedalando hoje. Como é que é dentro de casa? É um estilo de vida. Eu passo para todo mundo que a bicicleta é muito bom, né? Andar de bicicleta é muito bom, né? A minha filha mais velha, a Carolina, já não gosta tanto, né? Mas ela foi induzida a não gostar. Talvez se eu tivesse me empenhado mais em apresentar o ciclismo para ela. E ela mora fora da cidade, né? Não, ela é daqui. Ela é daqui, mas achei que uma época tinha ficado fora. Ela morou em Rio das Ostras, mas ela é daqui de Teresópolis. Mas ela não curte muito bicicleta, mas ela gosta de esportes, ela pratica crossfit, ela faz as corridinhas dela, enfim, ela gosta. Mas não tanto quanto a mais nova. A Lívia, sim, essa gosta muito de bicicleta. Não está andando agora porque a bicicleta ficou pequena para ela, e como eu adquiri a minha, e estou terminando de pagar, agora eu vou adquirir uma bicicleta para ela poder dar prosseguimento. E a Simone, a gente se conheceu e logo a proposta era uma amizade para andar de bicicleta. Aí não deu certo, né? A gente começou a namorar. Não deu certo, mas deu negócio. A gente começou a namorar, casamos, mas infelizmente os afazeres da vida, né, domésticos e coisas de trabalho, desestimulou ela, digamos assim, né? Então hoje ela não encontra mais tempo. Eu comprei uma bicicleta para ela, dei uma bicicleta para ela, porque ela não tinha uma bicicleta que era confortável para ela, que não era o número dela, e ela já andava naquela bicicleta que não era adequada para ela. Eu comprei uma bicicleta adequada, mas ela ainda não voltou como ela andava antes. A Simone foi uma das primeiras mulheres aqui em Teresópolis
assim como a Alessandra, era companheira da Alessandra, né? Andava de Alessandra, que você já entrevistou aqui, Alessandra do Felipe. Pires. Então, assim, a Simone andava com a Alessandra. Então, foi uma das primeiras mulheres a andar de bicicleta aqui na cidade de Teresópolis, né? Mas, atualmente, não está andando. E eu continuo incentivando. Vamos andar. E uma hora eu acabo ganhando. Uma hora ela... Porque é realmente a vida. Às vezes a vida te aperta de um jeito, você tem que focar alguma coisa. Não, focar o trabalho aqui, eu vou focar já estudo aconteceu ali. comigo. Você acaba deixando, mas a bike está lá. E, de repente, dá uma brecha aí. Isso aí. E você volta a andar com ela. Mas eu lembro de quando vocês começaram a namorar, e eu conheci a Simone através de outros amigos, eu lembro dela pedalando justamente de mais de uma década atrás. É isso aí. Realmente, hoje a gente falou aqui, vários grupos de mulheres ciclistas da cidade, que na época realmente não via isso aí. Isso, não via. Grupo só de mulher, muita mulher pedalando. Você contava não quantas que pedalavam, eram poucas, muito poucas. Band, com tudo isso aí, com a sua história no ciclismo, com incentivo familiar, com objetivo de prova, ainda assim, não sei se já aconteceu com você, alguma fase da sua vida, de parar de fazer sentido. Você sair e falar, cara, não está fazendo isso mais sentido para mim, não quero mais, vou dar um tempo. Já aconteceu? Se não, como fazer para não parar de fazer sentido pedalar? Assim, eu acho que chegar a não fazer sentido não chegou nesse ponto, não. Mas eu tive momentos na vida que eu tive que, como você disse aí, né? Aquele momento que você precisa se dedicar ao trabalho. Eu fui fazer a faculdade de jornalismo, estava trabalhando no Rio de Janeiro. Então, assim, era um momento especial, profissional para mim. Então, eu precisei me dedicar a isso. Então, a bicicleta ficou de lado. Eu não tenho obrigação nenhuma com a bicicleta. E para não deixar de fazer sentido, Marcelo, eu acho que é justamente isso. A bicicleta tem que ser um prazer, não uma obrigação. Até nas pedaladas mesmo, a gente para tirar foto, a gente para se divertir, para resenha, para tomar o café, entendeu? A gente acha que, fulano não está legal. Não, então vamos parar. Lógico que a gente tem sempre aquele momento de se desafiar, andar mais, aumentar o rendimento, mas se alguma coisa não está legal, vamos parar, vamos respirar, vamos dar um tempinho, curte a paisagem, porque senão não faz sentido ficar só olhando para o chão, pedalando, fazendo força e deixando o suor cair. Aí vai na academia, né? Só para isso. Exatamente. Para perder peso. Os pedais aqui em Teresópolis são sensacionais. Você sabe mais do que isso. Eu vejo as suas fotografias. Cada paisagem que você fica assim, gente, eu tenho que parar para ver isso. E se você não parar para ver isso, meu amigo, vai deixar de fazer sentido o seu pedal. Sabe uma coisa que eu aprendi também, demorei a aprender? Às vezes você faz uma determinada rota, só naquele sentido. Vamos buscar o exemplo. Campo Limpo, Sebastiana. Campo Limpo, Sebastiana. Mesmo que você não faça toda semana, você faz e faz. Daqui a 3 semanas você volta a Campo Limpo. Experimenta fazer Sebastiana, Campo Limpo. A estrada, apesar de ser a mesma estrada, muda totalmente. Sensivelmente. Eu cito esse porque isso aconteceu comigo nesse trecho. Geralmente eu fazia BR-116 para RJ-130. Teve um dia que eu fui nos Frades, foi num setembro desse aí, no 7 de setembro, que eu lembro que estava na floração dos ipês, estava lindo os ipês lá nos Frades. Lindo, tinha um ipê no Frades assim, majestoso. E na volta eu falei, cara, eu vou voltar no sentido contrário, e eu entrei pela primeira vez no sentido Sebastiana, Campo Limpo. A estrada virou outra estrada. Então isso acabou me motivando a fazer às vezes a mesma rota no sentido inverso, ou num horário diferente, ou numa estação diferente, porque apesar desse clima doido que a gente vem vendo aí de inverno com jeito de verão, temos estações onde a vegetação muda, onde o volume de água muda. Então, para mim, uma das maneiras de continuar fazendo sentido é isso, tentar muda para cá, muda para lá. Se eu pudesse dar um conselho aqui às pessoas que estão começando agora no pedal, eu posso falar porque eu sou um ciclista amador no sentido da palavra. Eu amo andar de bicicleta. A bicicleta, para mim, é como se fosse um calmante, um Rivotril que o pessoal toma aí. Então, às vezes, quando eu estou estressado, alguma coisa não está legal, eu pego a bicicleta e vou ali no Vale da Lua, que é o quintal da minha casa, já volto outra pessoa. Então, permita-se curtir a tua pedalada. Curta a pedalada. Se você não é um atleta que está almejando pódio, você está almejando resultados
e aí você está em cima de um treinamento, de uma planilha de treino, se você não é esse atleta, se você, assim como eu, é um atleta amador, permita-se, anda devagar. Sabe o que é legal, Marcelo? Que eu aprendi muito? Botar na vovozinha, que a gente chama, que é a mais leve, a marcha mais leve, e subir o Vale da Lua curtindo, ouvindo os passarinhos. Pô, mas você é maluco? Não, não sou maluco não, cara. Ali eu estou exercitando. São vários exercícios ali que eu estou fazendo andando devagar. Não é só me esforçando ao máximo, esgotando tudo que eu tenho, que eu vou estar ganhando. Eu andando devagar, eu curtindo, eu apreciando o pedalar, eu vou estar ganhando muito também. Show de bola, Band. Obrigado pela participação. Valeu, amigo. De até ter essa oportunidade para apresentar para o telespectador da Diário TV, quem acompanha pela Speed Fiber ou pelo YouTube, que aliás hoje permite que a gente leve essa informação para o mundo inteiro, um lado diferente seu, né? Então, gente, o Band não é só jornalista, não é só comunicador, não é só radialista, é um atleta e um atleta apaixonado por Teresópolis. Obrigadão, cara. E pedale para inspirar. Falta a gente pedalar junto. Essas coisas da vida. A gente trabalhou junto na Rádio Teresópolis, trabalhou junto aqui, os dois pedalam, mas a gente não se encontra, mas é por estilo diferente, mas uma hora sai. Isso aí, uma hora vai alinhar uma ideia de algum caminho que os dois queiram fazer e vai fluir. Valeu, Band, brigadão. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço. Esse foi mais um Mochileiro Podcast, sempre tratando aí de ciclismo, de montanhismo, de escalada, conservação ambiental e turismo. Temas que têm tudo a ver com a nossa bela Teresópolis. Até a próxima.